Sexto ano, nós vamos começar agora a estudar sistemas de medidas, ver o que são grandezas. Bom, primeiro, medir uma grandeza significa comparar uma grandeza com outra grandeza da mesma natureza, tomando uma unidade de medida. Bom, para exemplificar, vamos ver alguns exemplos. Nós temos, por exemplo, uma grandeza que se chama comprimento. E a unidade de medida fundamental dela é o metro. O símbolo que nós utilizamos é o M. Então, quando eu quero dizer que eu vou da minha casa até a escola, eu digo quantos metros tem, ou seja, eu estou usando uma grandeza que quer dizer comprimento. E a superfície é medida em metro quadrado, o símbolo é M elevado a 2. Bom, quando eu quero dizer qual é a área da quadra de esporte, ou qual é a área da minha casa, por exemplo. Então, a área é a superfície de alguma coisa, e é uma grandeza. Volume ou capacidade. O volume nós trabalhamos com metro cúbico e a capacidade com litro. Massa é dada em gramas, como sua unidade fundamental, e é G. Geralmente, nós também utilizamos para massa o quilo. Então, quando eu subo numa balança, aquele número que eu vejo ali é a minha massa, não o meu peso. Mas nós vamos conversar sobre isso, mas quando formos estudar especificamente essa grandeza massa. Bom, nós falamos que temos grandezas, que pode ser comprimento, massa, volume, capacidade. Elas têm a sua unidade de medida fundamental e nós utilizamos elas sempre no nosso cotidiano. Mas como nós sabemos, por exemplo, que o metro tem aquela medida, tem aquele determinado comprimento? Bom, a necessidade de medir, ela é muito antiga e ela é remota à origem das civilizações. Por longo tempo, cada país, cada região, ele teve seu próprio sistema de medidas. Essas unidades de medidas, entretanto, eram geralmente arbitrárias e imprecisas, como, por exemplo, aquelas baseadas no corpo humano, como o palmo, o pé, a polegada, a braça e o covado. Bom, cada região, ou cada país, ou cada civilização criava sua própria unidade de medida. Muitas vezes a unidade de medida era baseada na parte do corpo humano do monarca, né, que estava ali naquele momento. Então, se tinha um imperador, se tinha um rei, se tinha um faraó, eles utilizavam a medida do corpo dele. Então, se aquela pessoa morresse, ela teria que mudar toda a medida para o próximo monarca que entrasse no poder. Isso complicava em relação a uma civilização, ou um país, ou uma região, tiver que comercializar com outra. Então, imagine que uma cidade utilize como unidade de medida o palmo e a outra o pé. Então, para eles entrarem num acordo para fazer um comércio, era bem mais complicado. Então, nós temos hoje em dia um sistema internacional de medidas, que é conhecido como SI. Esse sistema, ele determina as unidades básicas e, a partir disso, facilita a comercialização ou a análise de um país ou de uma região para outra, porque eles vão usar a mesma medida como base. Mesmo assim, mesmo com essas unidades padrões, ainda existe unidades, principalmente de comprimento, que não são padronizados. O palmo, a polegada e o passo, o pé, ainda são utilizadas em algumas regiões. Para algumas medidas que não precisa de um rigor de padronização. Mas agora nós temos algumas unidades de medidas que são padronizadas. E o motivo principal desses padrões é o comércio entre regiões diferentes. Bom,
Quem padroniza é o Sistema Internacional, SI. Esse Sistema Internacional, ele foi sancionado em 1960, na Conferência Geral de Pesos e Medidas, e constitui uma expressão moderna da atualização do Sistema Métrico Decimal. Esse é o nome do sistema. Ele ampliou e abrangiu diversas grandezas físicas que não tinham padrão até então, que eram padrões diferentes de um para o outro, às vezes diferente do comércio, da indústria e assim por diante. O Brasil, ele adotou esse sistema internacional a partir de 1962. Então, o nosso país utiliza essas medidas de comprimento padrão utilizado pelo sistema SI. Além dessas unidades, essas grandezas comuns que nós temos outras grandezas. Nós temos o comprimento, que nós já conversamos, e o comprimento, ele é dado pelo metro. Então, essa é a unidade fundamental dele, o metro. Ele vai ter múltiplos e submúltiplos, ele vai ter padronização, ele vai ter comprimentos não padronizados, mas a unidade de medida dele é o metro. E como se determinaram o metro? O metro, ele é a distância que a luz percorre em 1 dividido por 299.792.458 segundos. Quando a luz percorre essa distância nós chamamos de metros. Nós temos também uma outra grandeza que é a temperatura. A unidade fundamental dela é o Kelvin, apesar que os nossos termômetros, ele utiliza uma outra unidade de medida, que é o Celsius. O Kelvin, ele é uma fração de 1 dividido por 373,16 da temperatura do ponto triplo da água. Nós temos uma outra grandeza, que é a massa. A massa é marcada pelo quilograma ou kg. Uma outra grandeza importante é o tempo. A unidade fundamental dela é os segundos, que é representado pelo S. Nós temos também uma outra grandeza, que é a corrente elétrica. A unidade de medida dela é o ampere. E nós temos várias outras grandezas. Então, vocês vão ver que grandezas nós temos vários tipos diferentes. Essas são apenas alguns exemplos. Nós vamos trabalhar, então, com uma grandeza específica agora, que é a grandeza de comprimento. Nós já vimos que a unidade fundamental dela é o metro e o símbolo que é utilizado é o M. Porém, muitas vezes nós utilizamos múltiplos e submúltiplos do metro. O que seria o múltiplo? Seriam unidades maiores do que o metro, e os submúltiplos menores. Então, imagine que eu tenha que medir o comprimento de um lápis. Geralmente, nós utilizamos centímetros, que é um submúltiplo do metro. Ou, se eu quero saber a distância de uma cidade até outra, eu utilizo o quilômetro, que é um múltiplo do metro. Então, quem são os múltiplos do metro? O quilômetro, o hectômetro e o decâmetro. E quem são os submúltiplos do metro? O decímetro, o centímetro e o milímetro. Então, ele tem 3 múltiplos e 3 submúltiplos. Os instrumentos que se utilizam para determinar o comprimento de alguma coisa, essa grandeza de medida, é régua, trema, fita e assim por diante. O metro, em 1789, o governo francês pediu que a Academia Francesa de Ciência ela criasse um sistema de medida baseado em uma constante que não fosse arbitrária, ou seja, que ela não houvesse modificações. Em 1792, um grupo de físicos, astrônomos e agrimensores
que são pessoas que trabalham com medidas, principalmente baseadas em grande distância, definiu com o metro como sendo 1 dividido por 4 milhões da circunferência da Terra, que também é um intervalo de graus do meridiano terrestre. Mais para frente, nós temos a medida que nós temos atualmente. Depois eles acharam que não estava bem essa unidade de medida, e agora nós temos uma outra, que é a distância percorrida pela luz. O Brasil passou a adotar essas medidas a partir de 1928. Como nós vimos, nós temos múltiplos e submúltiplos do metro. O múltiplo, você vai ver que ele aumenta 10 vezes, 100 vezes e 1000 vezes. E os submúltiplos, ele divide 10 vezes, 100 vezes e 1000 vezes. Então, à medida que você aumenta, é como se ele aumentasse, você multiplicasse de 10 em 10. A partir dos múltiplos e dividisse de 10 em 10 a partir dos submúltiplos. Para ficar mais fácil, vocês entenderem, observe que nós temos aqui uma tabela de conversão. Todas as vezes que você for no sentido de quilômetro para milímetro, você multiplica por 10. E todas as vezes que você for no sentido de milímetro para quilômetro, você divide por 10. Ou seja, quando você sai da unidade múltiplos e vai para o submúltiplo, você multiplica. E do submúltiplo para o múltiplo, você multiplica. Então, se você tem uma unidade de medida que está em milímetro e você quer converter para centímetro, você só precisa dividir por 10. Agora, se tiver em centímetros e você quer converter para milímetro, você precisa multiplicar esse número por 10. Para ficar mais fácil, vamos ver um exemplo. Eu quero converter 8 metros para milímetros. Quando eu quero converter de metros para milímetro, eu vou observar. Do metro, eu passo para o decímetro, do decímetro para o centímetro e do centímetro para o milímetro. Então, como eu faço todo esse processo, eu vou multiplicar por 10. Então, do metro, porque é submúltiplo, até o decímetro, multiplico por 10 é 80, multiplico por centímetro, mais 80 dá 800, multiplico por milímetro, 8.000. Agora, eu quero converter 23 metros para centímetros. Bom, eu só preciso fazer a multiplicação 2 vezes. Então, multiplico uma vez por 10, multiplico outra vez por 10. Bom, caso você não queira fazer esse processo todas as vezes, multiplicar várias vezes, você vai ver, se tem que multiplicar 2 vezes por 10, o que eu tenho que fazer então? Eu tenho que multiplicar por 100, seria a mesma coisa. Agora eu quero converter 5 metros para 5 milímetros para metros. Eu vou fazer o processo contrário, eu vou dividir. Então, eu divido 5 por 10, divido por 10, divido por 10. Então, vocês vão ver quantas vezes você vai ter que dividir, você vai contar. 23 centímetros para quilômetro. Bom, do centímetro para quilômetro, eu vou dividir uma vez até decímetro, outra vez até metro, outra vez até o decâmetro, outra vez até o hectômetro, outra vez até o quilômetro. Então, eu vou fazer esse processo de divisão por 10 até chegar naquela unidade que eu quero. O mesmo processo, ele acontece quando você está falando de números decimais. Então, você faz a mesma coisa. Eu quero converter 5,2 metros para milímetro. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o processo de multiplicação. Observe que eu tenho que fazer 1, 2, 3.
Ao invés de eu fazer essa multiplicação 3 vezes, eu posso simplesmente multiplicar por 1.000, porque 10 vezes 10 vezes 10 é 1.000. Agora, eu quero converter 17,2 centímetros para quilômetro. Então, eu vou olhar, eu estou em centímetros e eu vou passar para quilômetro. 1, 2, 3, 4, 5. Nesse sentido, eu vou dividir. Vou dividir por quanto? Vou dividir por 10 milhões. Eu quero converter 1 da M para metros. Então, vou olhar. Eu tenho só que multiplicar uma vez por 10. E 1 decímetro para metro? Eu vou dividir por 10. Então, do sentido múltiplo para submúltiplo, você divide. Do sentido submúltiplo para múltiplo, você multiplica. Aliás, de múltiplo para submúltiplo, você multiplica. E de submúltiplo para múltiplo, você divide. Bom, nós também fazemos a leitura dessas medidas de comprimento. Para fazer isso, o primeiro passo é analisar o quadro de unidades. Você vai escrever o número nesse quadro de unidades, o último algarismo na parte inteira, e você vai ler a parte inteira acompanhada das unidades, do seu último algarismo, e a parte decimal acompanhada da unidade da medida do último algarismo também, da seguinte forma. Aqui eu tenho o primeiro quadro que tem as unidades, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. E eu quero fazer a leitura do número 16,72 metros. Bom, eu vou escrever 16,72 metros, eu vou escrever o número. Se é metros, a parte inteira, ela tem que ficar só na parte do metro. Então, o 1 no decâmetro e o 6 no metro, porque depois vem a vírgula. Então, a vírgula vai ficar depois do metro. 0 no decímetro, 7 no centímetro e o 2 no milímetro. Então, nós fazemos a leitura. 16 metros, parte inteira, que vem antes da vírgula, e 72 milímetros, porque o 2, o último dele foi milímetro. Aqui nós temos outros exemplos. 9,015 quilômetro. Então, o 9 é a parte inteira, ele está no quilômetro. O 0 vai ficar no decímetro, aliás, no hectômetro, e o 5 no decâmetro. Então, nós vamos ler 9 quilômetros e 5 decâmetros. Já o 39,118 decâmetro. Nós vamos ler 39 decâmetro, parte inteira, e 118 centímetros, que você vai escrever o 1 e o 8 nas unidades subsequentes. 0,05 metros, a gente lê 5 milímetros, porque não tem parte inteira, ou seja, o valor antes da vírgula é 0. Então, nós vimos que a grandeza comprimento, ela tem múltiplos e submúltiplos, sua unidade fundamental é o metro, você pode converter de um múltiplo para o outro, multiplicando ou dividindo, e você pode fazer a leitura analisando o quadro dele. Agora, nós vamos ver o que é perímetro. O perímetro é a soma dos lados de um polígono. Nós já estudamos o que é um polígono, nós já vimos que ele pode ser quadrilátero, triângulo, qualquer figura que tenha os lados e que possa fechar. Então, quando eu digo perímetro, é você somar os lados dessa figura, os comprimentos dela. Exemplo, nós temos um quadrado. Se eu quero saber o perímetro, eu vou somar 4 mais 4 mais 4 mais 4, 16. Eu tenho um retângulo, eu quero saber o perímetro, então eu vou somar
3 mais 2, 5. 5 mais 3 novamente, 8, mais 2 novamente, 10. Observe que se os lados não tiver comprimento, você vai analisar a partir do desenho. Quando eu falo de figuras planas, dessa forma, é bem simples, você soma os lados. Mas quando você fala de circunferência, é um pouco diferente. Mas nós vamos trabalhar isso na nossa próxima aula. Então, nessa aula, nós vimos que existem as grandezas elas são medidas e nós temos unidades padrões para isso. Qualquer dúvida em relação ao conteúdo, é só entrar em contato durante os nossos plantões. Bons estudos para vocês.